Eu agradeço o comparecimento do senhor Oliveira, mas eu quero aqui fazer algumas ponderações que eu reputo que são importantes. Um convidado, o senhor está aqui na qualidade de convidado. Quando o senhor, um convidado é chamado a vir uma CPMI, ele tem que vir preparado. Porque essa CPMI, a gente não está fazendo um papel aqui que é do nada. Não é razoável. O senhor mesmo falou que o senhor está no serviço dentro do INSS desde 1985. O senhor alçou vários cargos na sua carreira. Superintendente, presidente do INSS, até ministro. Né? E uma coisa que o senhor fala, que o senhor não teve nenhum padrinho, né? Que o próprio ministério, o senhor assumiu porque o ex-presidente Bolsonaro viu no senhor e trouxe. O senhor aqui também iniciou falando que o senhor tomou conhecimento desses descontos indevidos por entidades associativas com a operação sem desconto, não é isso? Concorda? Foi isso que o senhor disse. Pois é. Obrigado. Mas eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira, superintendente regional do INSS, reportando: procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciário sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. E o senhor aqui, quando a gente pergunta, o senhor fala: não, eu só tomei conhecimento agora com a operação sem descontos. Isso, com todo respeito ao relator. O crime de falso testemunho, no 342, é de ação penal pública incondicionada. Se a gente fosse levar ao pé da letra, o artigo 301 do Código de Processo Penal diz: qualquer do povo poderá, e a autoridade policial e seus agentes deverá prender quem quer que se encontre em estado de flagrante delito. Olha, o senhor está aqui na frente de quantos parlamentares? Eu costumo falar: o senhor tem filhos, senhor? Tem. Os filhos são orgulho da gente, né? Eu tenho 2 filhos, são a razão da minha vida. Os filhos costumam olhar nos pais como espelho para ser alguém na vida. Que mais o senhor está refletindo para os seus filhos? Com todo respeito. Porque com uma carreira de tanto tempo, o senhor, como superintendente, recebe uma denúncia. O senhor fala aqui publicamente: não foi uma, nem duas, nem 3. Inúmeras vezes que o senhor só tomou conhecimento com a operação sem desconto. E não foi isso. Nós tivemos aqui um senador, inclusive da Brase, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que relata que levou auditores do INSS ao então presidente Bolsonaro denunciando fraudes nos descontos. E nada, absolutamente nada foi feito no governo Bolsonaro. Quem apurou foi a CGU, foi a Polícia Federal no governo Lula. Ora, agora, por que houve o aumento? Ninguém fala isso porque foi aberta a torneira lá atrás e com a digital, com todo o respeito do senhor. E eu falo com muita propriedade, com todo respeito, e o seu advogado pode até o instruir sobre isso, que a responsabilidade do senhor é tão grave, mas tão grave, que o próprio Código Penal estabelece que no artigo 13, o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o crime não teria ocorrido. Olha, o senhor está ali, o senhor recebe uma denúncia de um crime de ação penal pública incondicionada. Sabe qual foi a resposta do senhor? O associado, ele pode rescindir ou pedir o cancelamento. Não, mas não é isso. Porque aí aumenta-se efetivamente o número e o rombo dos velhinhos, dos aposentados, dos pensionistas, das pessoas que com muita dificuldade conseguem um benefício, uma aposentadoria, e o senhor, que está ali na função de garantidor no Código Penal, porque o parágrafo 2º do artigo 13 é claro, quando diz que a omissão é penalmente relevante quando o agente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então o senhor foi instado, foi provocado, e o senhor nada fez. E o senhor, quando eu falo assim, o senhor era responsável para a assinatura da ACT. Olha, a ACT é uma autorização para desconto, minha gente. Então, o senhor vem falar que foi simplesmente uma mera proforme, uma assinatura proforme, presidente. Então, não é razoável que a gente fala que isso é normal. E eu estou falando isso com total isenção. Os colegas senadores e senadoras sabem que eu assinei essa CPMI da fraude no INSS com consciência tranquila. Porque quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime. Quem tem responsabilidade penal, civil, administrativa deve responder por ela. Agora, eu não posso achar razoável que o senhor, na posição que ocupou tanto tempo ali, tendo conhecimento, e o senhor nada faz, e vem aqui na frente da gente e falta com a verdade, omite a verdade, e não sai daqui preso, eu acho uma afronta com esse parlamento. Com todo respeito. Tanto que eu pedi ao relator, o relator sabe muito disso, bem disso que eu falei, relator, com todo respeito, deputado, ele está faltando e omitindo a verdade. Ele está aqui na qualidade de depoente ou de investigado? Porque se for na qualidade de depoente, cabe prisão em flagrante por força do 342. Se for na qualidade de indiciado ou sujeito objeto de investigação, não, ele vai estar respaldado. Por isso que eu fiz essa diferenciação. Agora, eu não posso aqui falar que todo esse comportamento... E outra coisa, o governo Bolsonaro
articulou, inclusive desde lá atrás, todo o período para não ter renovação, a reavaliação. Por que isso? Qual é a consequência disso? O que o senhor fez na qualidade de superintendente ou de presidente do INSS? Quantas auditorias foram feitas? Quem foi que fez? O senhor não sabe nem quem é o responsável, o gestor da ACT. Olha, o senhor era o responsável para assinar a ACT. Imagine eu sendo o responsável para assinar uma ACT que vai descontar de milhões de aposentados e pensionistas, desses velhinhos, e o senhor chega para mim e fala aqui que o senhor não, o senhor assinava pro forma. Era simplesmente automático. Aí eu pergunto, mas quem era o responsável? Quem era o gestor? Porque o artigo 35 da lei fala que tem que ter um gestor. Ora, quem era o responsável? O senhor não sabe quem é. Não, então abre-se a porteira, abre-se a responsabilidade. Então eu falo uma coisa para o senhor, a situação do senhor está aqui. Primeiro que o senhor vem para cá totalmente despreparado, sem responder aos questionamentos dos colegas parlamentares, senadores e senadoras. Segundo, que a responsabilidade do senhor, ela se impõe de forma veemente, porque eu volto a falar, isso está escrito no Código Penal, de que o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem me deu causa e considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado do crime não teria ocorrido. E a sua omissão é penalmente relevante, sim, porque o senhor tinha obrigação por lei de proteção, vigilância e cuidado. E o senhor foi, volto a falar, o documento está aqui, informado oficialmente de fraudes, de descontos indevidos, e o senhor optou por nada fazer. Então a responsabilidade do senhor se põe de forma, com todo respeito, na minha opinião, de forma administrativa, civil e criminal. Muito obrigado, senhor presidente. Esse documento, ele tem eu recebi esse documento? Recebeu no dia 5 de junho de 2018, era da Procuradora da República, doutora Priscila Costa Schreiner-Roder, e o senhor respondeu, cadê a resposta? O senhor respondeu, temos aí que informar, José Carlos de Oliveira. Sim. Prezada senhora, temos que informar que, que os acordos realizados com as referidas entidades foram firmados pela diretoria, no caso de benefício de Brasília, no caso de não desejar a continuidade dos descontos, o beneficiário poderá solicitar a suspensão. Porque esse modelo foi centralizado aqui em Brasília. Eu pergunto mais uma vez a testemunha se o senhor gostaria de comentar a fala. Não. Primeiro, assim, não é uma coisa mecânica a assinatura, mas parece que surge do nada para a gente assinar. Quando um documento desse, um acordo de cooperação desse vem para a gente assinar, é porque já passou por todo o rito legal, de acordo com as instruções normativas, e vem para a gente assinar. É só isso. Agora, o desenrolar do ACT é que deveria ser observado e, de novo, o INSS não tem condição de fazer essa fiscalização. Quem assina é responsável. Esse documento foi da lavra de uma procuradora da República. Ela cita quantas situações. Por favor. O senhor permite que eu leia? Por favor. Bom, esse ofício é o ofício 7997, 5 de junho de 2018, direcionado ao senhoria, senhor José Carlos Oliveira, superintendente regional do INSS São Paulo, narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciário, sem consentimento. Segundo a LUD, foi lançado o valor de R$30 a título de contribuição CETRAP, sendo que o cancelamento só ocorreu após a ida a uma agência do INSS, onde foi solicitado o cancelamento. Informa ainda que no pagamento foi lançado indevidamente um novo débito, dessa vez em favor de uma entidade intitulada ANAPES. ANAPES, coincidentemente, relator, esse é o que o INSS descredenciou e que ele, o decorrente, ressuscitou com o mesmo CNPJ, mas com outro nome.